Alô, amigos, como eu só falo português, eu vou ter que fazer essa entrevista em português. Mas eu podia fazer em inglês, francês, espanhol e alemão, porque minha convidada Marina Mota fala todas essas línguas. Mas você já fez 11 intercâmbios, foi? Estudou 11? Porque você era muito trelosa e seus pais disseram, vamos mandar ela pro exterior para se livrar dela, foi? É capaz de ter sido isso, Foi. viu, João? Mas aqui eu acho que eu tomei gosto pela coisa, né? Fiz o primeiro intercâmbio de férias aos 14 anos na Inglaterra. E aí passei as férias de julho, só um mês. E aí nas férias seguintes, a menina trelosa queria ir de novo, né? E fiz a mesma coisa nos Estados Unidos, na Austrália. Voltei na Inglaterra também já com 15, 16. E aí acabei passando depois 8 meses na França e aí comecei a mudar a duração dos programas para se adaptar também ao período que eu podia, que aí depois eu coloquei segunda entrada na faculdade, aí passei 6 meses no Canadá e aí quando eu iniciei a faculdade de administração e de relações internacionais, eu só podia tirar as férias, porque eu também não queria trancar a faculdade. Então pegava sempre 6 semanas, que eram as 4 semanas de julho ou de janeiro, mais 2 semanas, que às vezes pegava o carnaval. Então sempre eu aproveitava o período de férias e o período de recesso, de saída do colégio para a faculdade, ou o próprio ensino médio para passar um tempo fora, sempre aperfeiçoando um mesmo idioma ou um idioma diferente, e acabou ficando 4 no final. O seu pai é um arquiteto famoso, ele não botou na cabeça de você para ser arquiteta, não? Não, meu pai e minha mãe são formados em arquitetura, na verdade, mas eu mal sei desenhar. Eu prefiro escrever mesmo. Foi por isso até que eu fiz a publicação do livro Intercâmbio de A a Z. Mas esse já é o seu segundo livro, né? É, o primeiro foi só para família, que aí poesia infantil é uma coisa mais específica, né? Esse daí, realmente, como eu estou trabalhando há 5 anos no STB, na agência de intercâmbio Student Travel Bureau aqui em Recife, ele é uma oportunidade que eu tive de falar das minhas experiências como intercambista, nessas 11 experiências, e nesses 5 anos que eu trabalho com orientação de intercâmbio também. Então, tudo que o intercambista precisa saber para sair do Brasil, com mais segurança, com mais jogo de cintura, para ter uma experiência realmente legal no exterior, o livro vai estar abordando isso. Qual é a idade ideal para a pessoa fazer o primeiro? Essa pergunta muitas pessoas fazem. A idade ideal vai depender muito de cada um. Tem meninos que chegam aos 15, 16 anos super maduro e preparado para fazer o intercâmbio. E tem pessoas de 25 anos, 20 anos que não se sentem preparados para passar um tempo fora. Então, o melhor momento é a própria pessoa que vai dizer, né? Tem gente que às vezes me consulta, por exemplo, o pai quer mandar, o filho quer ir. Ah, mas a gente não está num acordo, Marina. Ele quer ir, mas eu não acho que ele está seguro, eu não acho que ele está preparado. Eu acho que tem que entrar num acordo com a família. Tem que os pais acharem que é o melhor momento e principalmente os filhos acharem que estão preparados e estão seguros para viajar. E isso às vezes acontece mais cedo, às vezes mais tarde. Mas nesse livro tem essas dicas. Sim. Para quem quiser fazer, para descobrir se é bom, se não é bom. Sim, eles vai abordar todos os tipos de intercâmbio para todas as faixas etárias. Que então... agora tem muita gente aí da melhor idade, né? Porque ele não gosta de terceira idade, da melhor idade, que está fazendo intercâmbio, né? Com certeza. Se aposentou, aí... A gente já teve um casal que foi... faixa dos 50, 60 anos, passaram 3 meses em Vancouver, eles foram antes dos filhos, para ver como é que seria. E aí viram que era bom e mandaram os filhos depois. Então não tem essa questão de, tem muito essa ideia, intercâmbio é só quando tiver no ensino médio, 15, 16 anos, não. Intercâmbio é todo o período que você passa no exterior para estudar ou trabalhar, que pode ser a partir de um mês. Né? Então, quem é profissional, não teve a oportunidade de repente de ir quando estava no colégio ou quando era mais jovem, muitas multinacionais, inclusive às vezes patrocinam 50%, alguma coisa, para que o profissional possa ter um intensivão de inglês no Canadá, na Inglaterra, onde seja, para que ele volte mais capacitado para assumir, por exemplo, uma posição de chefia ou ter algum tipo de posição mais importante na empresa. E a terceira idade, que às vezes está com mais dinheiro disponível e está com mais tempo também, porque não é só dinheiro, é tempo também faz, ele pode estar combinando também com outros interesses específicos. Por exemplo, tem na África do Sul a opção de você fazer inglês com degustação de vinho. Na Itália, você pode fazer italiano com gastronomia. Na Espanha, você pode fazer espanhol com flamenco. Na Argentina, espanhol com tango.
Então, não precisa necessariamente ser só o idioma. O idioma pode ser combinado com um interesse específico. Na Austrália, pode ser inglês com surf, por exemplo. Claro que varia de pessoa a pessoa. Mas qual é o período que considera ideal para uma pessoa sair falando razoavelmente aquele idioma? Por exemplo, o cara que vai para a Inglaterra, quanto tempo ele deve passar lá para falar razoavelmente inglês? Razoavelmente bem, eu acho 6 meses um tempo interessante. Eu acho também muito importante o estudante não chegar zerado no exterior. Que estude aqui pelo menos 1 ano, 2 anos, tenha uma base do idioma, seja inglês, seja espanhol, alemão. E quando ele for para o exterior, ele já não vai começar do básico, que aí ele já vai entrar do intermediário para o avançado, vai ser um caminho mais rápido para atingir a fluência, né? Mas de uma maneira geral, no mínimo 3 meses, a partir de 6 meses eu já acho bem interessante. E quem não puder se ausentar tanto tempo, as férias de julho, as férias de janeiro já dão uma boa acelerada para quem já tem um nível bom do idioma. O que é que tanta gente gosta do Canadá? E fazer Primeiro, intercâmbio no Canadá? o Canadá, ele hoje é o melhor custo-benefício para brasileiros. Então, eu acho que isso é uma coisa que conta bastante. Mas é um frio danado. É muito frio, mas é um país que tem muita estrutura para suportar o frio. Então, por exemplo, eu tive uma experiência lá de 6 meses. Os transportes são todos interligados, o transporte público. Então, eles fazem de uma forma para que você passe, né, a menor parte do tempo externo. Então, o ônibus, você desce do ônibus, ele já é interligado com o metrô. De fato, faz frio, por exemplo, no inverno, as férias de janeiro, em Toronto pode chegar a menos 30. Mas em Vancouver já é bem mais ameno. Em vez de menos 30 vai ser 0, menos 1, que aí já não é tão impossível, gente, que quando a gente vai no sul do país... Não é impossível para você. Menos 1, 0 é negócio para a gente virar pinguim. Mas Gramado e Canela, tem gente que já pegou esse tempo, de qualquer forma. Uma semana, durante 6 meses... Depois... É muito seguro também, né? O Canadá é muito seguro. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com Marina Mota. Você tem um bocado de passaporte, né? Sempre dou uma renovada no passaporte. Depois dessas suas viagens que você fez, o que foi que mais lhe marcou? João, eu acho que as experiências mais longas marcam bastante e principalmente eu acho que os países também mais exóticos, né? Então, em termos de experiência de intercâmbio cultural, as que mais me marcaram foram as mais longas, que foram os 8 meses que eu passei na França e os 6 meses que eu passei no Canadá. Pela permanência maior, você acaba absorvendo mais da cultura, fazendo mais amigos. E em relação a visitas a trabalho, que eu fui depois que eu comecei a trabalhar com intercâmbio cultural, eu visitei, por exemplo, as escolas de idioma que a gente tem na África do Sul. Então, agora, aproveitando o mote da Copa que está acabando, a África do Sul foi um país que me impressionou muito, porque era muito diferente dos países que eu tinha visto antes, né? Que a gente tem Estados Unidos, Canadá, Europa, Austrália, países de primeiro mundo. Então, eu vi a África do Sul um pouco como um primo do Brasil, porque é um país em vias de desenvolvimento, né? Com muita cultura, com muita música, muito ritmo. Pobreza. É relativamente pobre como o Brasil também, então foi um lugar que eu realmente me apaixonei, achei bem interessante. Fez safari? Fiz o safari. Viu o bicho todo? Na verdade, fiz um safari que foi mais estilo estudante, já que eu estava fazendo esse perfil para os intercambistas. E acampei no Kruger Park, na verdade. Então já foi uma coisa mais bem mochileiro. E se vem um leão ali de noite? Pois assinei um termo, sabendo que estava numa reserva e que podia ser atacada por um leão a qualquer momento, mas estávamos em um grupo, né? Então acho que tinha que entrar no clima. E a Nova Zelândia também está na moda, a Nova Zelândia, né? Tá bem na moda. É um país também muito seguro, cheio de beleza natural, assim como o Canadá, muito seguro. Eu fui a trabalho também levando intercambistas para Nova Zelândia, me impressionou muito. Se eu não tivesse tido a minha experiência no Canadá, eu acho que eu teria optado pela Nova Zelândia. Os neozelandeses são muito abertos, muito receptivos, assim como os canadenses, né? São povos novos, civilizações novas, mais novos que o Brasil, gostam do Brasil. Não são, de uma maneira geral, não são preconceituosos ou nada do tipo. Eles recebem muito bem o estrangeiro. Então, acho que é um dos motivos que os brasileiros também gostam muito da Nova Zelândia. Claro que esse
caso aí deve ser exceção, de vez em quando a gente ouve falar de intercambistas que tiveram problema nas casas que ficaram, mas também eu sei de problemas aqui de amigos meus que receberam intercambistas, eu acho o Rotary e o Lais, e que a pessoa era problemática, né? A pessoa já se envolvia em coisas erradas. Essa coisa da família, de não adaptação, é um problema ou não é? Uma ótima pergunta. Essa é a dúvida de 100 entre 100 pais e mães. Onde é que meu filho vai ficar? Da onde surgiram essas famílias? E se não der certo, como é que a gente pode fazer? Tá? Primeira coisa, quando você vai fazer um programa de high school, se propõe que seria o programa de colegial no exterior, se propõe que você vai ter um contato mais próximo com a família. Então, é um pouco diferente de ser só um hóspede pagante, que você vai estar pagando um valor X para estar alugando um quarto naquela família. Então, essas famílias são normalmente voluntárias. Nos Estados Unidos, em escola pública nos Estados Unidos, que é hoje o programa mais em conta para quem vai fazer o ensino médio no exterior, às vezes acontece aquelas histórias do meu primo do meu amigo ficou num trailer ou numa fazenda, tá? Isso é bem característico de escola pública nos Estados Unidos, porque é um programa mais em conta, mas que tem algumas limitações. Você escolhe pouco em relação a onde você vai ficar e as exigências da família. Quando você faz um programa de high school ou de curso de idioma nos Estados Unidos, no Canadá, na Nova Zelândia, na Austrália, na Inglaterra, essas famílias são remuneradas. E eu acho que isso muda um pouco, porque quando você está pagando por um serviço, é mais fácil você exigir, de repente, um padrão de qualidade que se supõe que o brasileiro vai se adaptar. E caso ele não se adapte, uma mudança de família para outra família remunerada é muito mais fácil, né? Porque a própria organização, a própria escola vai fazer a troca de família e não é nada muito traumático. O que às vezes pode acontecer é a organização e a escola terem feito uma inspeção naquela família, tá tudo certo, e acontecer algum problema de saúde, separação do casal, de repente uma doença grave na família, que desestrutura a família hospedeira e que ela não se sente ou não, o estudante não acha que ela está mais apta a estar acomodando o intercambista. Então, o que é importante a gente entender duas coisas, que a gente está lidando com pessoas, não são hotéis onde você está comprando um quarto X com características Y, são pessoas e que hoje a gente está bem, amanhã a gente pode não estar, porque eventualidades podem acontecer, e que é uma via de mão dupla. Da mesma forma que a gente quer que a família seja agradável com a gente quer que a família nos trate bem, nos faça sentir membros da família, é importante também que o intercambista faça um esforço para agradar, para se sentir adaptado, para se sentir integrado naquela nova realidade que ele vai ter de um novo país, de um novo idioma, de uma nova casa realmente que ele vai ter durante o intercâmbio. Agora, já algumas vezes, pelo menos uma meia dúzia de vezes, que eu fui para casamentos aqui e que a noiva ou o noivo me apresentou meu pai americano, meu pai canadense, meu pai inglês. Quer dizer, às vezes cria até um relacionamento que eles chamam de meu pai, né? E trazem para o casamento. E quando isso acontece é muito bom. Você tem uma família que você... E não é raro isso, né? Não, não é raro, e é por isso que eu falo, é via de mão dupla. O estudante também tem que ir com o coração aberto para que aquela dali seja o seu pai, a sua mãe, a sua família canadense ou inglesa. Desses 11 intercâmbios que eu fiz, 9 foram em casa de família. Tive experiências positivas nas 9 famílias que eu fiquei, não precisei trocar em nenhuma das vezes. Tiveram famílias mais numerosas, menos numerosas, com filhos, sem filhos. E de todas essas, algumas eu ainda mantenho contato por e-mail. E a da França, que foi que eu passei mais tempo, é a minha família, o meu pai e a minha mãe, que foi o caso que você citou, que vem me visitar, que eu apresento para os meus amigos, que eu visito várias vezes, sempre que posso. Então é muito bom quando isso acontece, quando você consegue criar um laço mais forte e você fica com aquela referência da sua família estrangeira para sempre. Depois do intervalo, nós vamos continuar falando sobre o livro Intercâmbio de Ásia. Nós vamos continuar conversando com Marina Mota sobre o seu livro Intercâmbio de Ásia. Pode ser encontrado aonde esse livro?
É bonito o livro, né? Obrigada. O livro pode ser encontrado no próprio site, pode ser através de compras online, que é o www.intercambioaz.com.br. Lá eu também escrevo um blog sobre viagem. E também na Livraria Cultura, na Livraria Saraiva, na Livraria Jaqueira e na La Selva do aeroporto. A primeira coisa que uma pessoa que tem um filho que queira fazer, ou um jovem que esteja pressionando os pais para fazer o intercâmbio, é ler o livro. Depois, segundo passo, é procurar o que é essa STB. Eu conheço SBT, agora STB. STB é o Student Travel Bureau. A gente é uma agência de intercâmbio especializada no turismo jovem estudantil. Estamos em Pernambuco há 20 anos, estamos completando 21 anos esse ano, e no Brasil há 40 anos. Então, é um escritório especializado no jovem intercambista. Então, tudo que envolve a viagem desse intercambista, eu trabalho no STB e eu posso dar, junto com a nossa equipe, uma assessoria em relação a planejamento financeiro para pagamento do intercâmbio, se o estudante está apto ou não, se precisa fazer algum teste de proficiência para ver se ele tem condição de fazer o intercâmbio naquele momento. Então, a gente está à disposição para esclarecer e para dar todo tipo de consultoria necessária para o intercambista e para a sua família. O STB, eu posso dar o site? Pode. É o www.stb.com.br e o telefone é o 81 21 23 45 22. E o SBT não, STB, troca. O STB recebe intercambista de outros países? Cuida aqui? Não, a gente Ainda não funciona como o Rotary. O Rotary, ele tem essa troca. Não, o STB, ele cuida de brasileiros no exterior. Sim, mas não tem parceria com a empresa de lá para trazer gente para cá, não? Na verdade, a gente não tem uma demanda de estrangeiros tão grande querendo aprender português e que queira vir a Recife, que justifique a troca de você, por exemplo, estar mandando um filho para receber um holandês na sua casa, né? Porque... Não, mas eu digo ao holandês que queira pagar para vir para cá, não tem mercado, né? Não tem, porque o português ainda não atingiu, infelizmente, essa importância que a gente gostaria que tivesse. Nem vai atingir, né? Nem vai atingir. Quando existe um interesse, normalmente eles querem ir para o Rio e para São Paulo, não tanto para o Nordeste. Agora, se a coisa for feita certinha, Marina, não existe possibilidade. Quer dizer, existe possibilidade de problema, porque nada é perfeito. Mas se for direitinho, o jovem sabendo para onde vai, o que vai fazer, o que vai ter, né? Porque às vezes a pessoa sai e vai para uma casa que ele vai ter que arrumar a cama e ele nunca arrumou a vida toda, né? Um detalhe apenas, né? Que vai ter que, depois que comer, botar o prato lá para lavar, esse tipo de coisa é orientado antes de ir, né? A gente sempre tem que conversar com o intercambista para explicar essas diferenças, né? Porque normalmente a figura da empregada doméstica, ela não existe, né? Isso não existe fora do país. Então, todos os membros da casa, eles ajudam nas tarefas do dia a dia. Então, todo mundo vai arrumar a sua cama, a mãe vai cozinhar, o pai e os filhos vão ajudar a lavar a louça, o intercambista pode tirar o lixo, e isso não tem problema, né? A forma que ele vai estar também integrado à família é como ele vai se integrar num dia a dia, numa rotina e numa cultura diferente, né? Então, isso é passado para o intercambista. Eu não acho que isso seja motivo do intercambista querer voltar ou não querer ficar. O que eu acho que pega mais é a saudade, que é normal, tem que tentar controlar, porque vai passar. Os primeiros dias são difíceis, realmente, a gente sente saudade de casa. Eu sou Comida diferente, né? Eu sou filha única e sei que a gente sente falta dos pais. Chora a primeira semana, depois faz amizade, se adapta e fica tudo bem, né? E no final a gente fica com saudade dos amigos que ficaram no exterior e quer se preparar para uma nova experiência, o que normalmente é o que acontece. Você fica viciado. Você está com amigos no mundo todo, né? E troca e-mails com ele? Sim, eu tenho amigos em vários lugares e sempre que posso, quando estou visitando os países a turismo, sempre entro em contato para visitar. De vez em quando pinta um aqui? Quando pode, também vem visitar. Sim, porque você passa o tempo todo falando do Recife e tal, e a pessoa chegou lá... E o clima da gente é maravilhoso, né? Assim, para quem mora num clima frio,
praia, coqueiro, água de coco, isso daqui é um paraíso, né? Você já lançou o livro em Brasília, São Paulo e Porto Alegre. Quer dizer, é um livro que você não fez com conotação para a pessoa daqui, é para todos os brasileiros, né? Isso, ele é para o mercado brasileiro mesmo, ele é feito para o estudante intercambista do Brasil. Então, tive, assim, inclusive o próprio site, o blog e o lançamento em Porto Alegre, que é o completo contrário da gente, né? Teve realmente uma repercussão excelente. São Paulo também, Rio também teve uma repercussão muito boa. Então, graças a Deus, a aceitação tem sido excelente. A gente está indo rumo já à segunda edição, né? O livro foi lançado em Recife em novembro e fizemos os lançamentos nos outros estados esse ano, em fevereiro, em março, em abril. E eu só tenho a agradecer, as pessoas realmente estão gostando do material, estão achando super esclarecedor e elucidativo. E eu estou muito feliz de o projeto ter dado tão certo e tá ajudando tanta gente a colocar o pé na estrada, ter coragem de ir adiante e fazer um intercâmbio. Algum novo livro na cabeça? Não, por enquanto ainda estou investindo nesse, ainda não tenho nenhuma ideia para o próximo. Certo, nós queremos agradecer a Marina Mota, dar os parabéns, seu livro realmente é maravilhoso e quem quiser fazer o intercâmbio tem que ler. Um forte abraço, até o próximo sábado, se Deus quiser.